Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Trabalho Alienado, Karl Marx. Quase todo mundo concorda que precisamos melhorar de algum modo nosso sistema econômico, que ameaça o planeta com um consumo excessivo, nos distrai com anúncios irrelevantes, alimenta guerras desnecessárias e permite que pessoas passem fome e que não tenham atendimento médico. O filósofo alemão Karl Marx foi o primeiro a desenvolver uma proposta científica de mudança real. Ele escreveu principalmente sobre o capitalismo, o tipo de economia que hoje domina o mundo ocidental e que em sua época ainda estava começando. Marx foi um de seus críticos mais inteligentes. Eis alguns problemas que ele identificou. 1. O trabalho moderno é alienado. Uma das principais ideias de Marx, publicada num de seus primeiros livros, os Manuscritos Econômico-Filosóficos, é que o trabalho pode ser uma das maiores fontes de alegria. E era por ter uma visão tão elevada do assunto que Marx se irritava tanto com um trabalho miserável que a maior parte da humanidade é forçado a suportar. Para se realizar no trabalho, Marx escreveu que os trabalhadores precisam ver a si mesmos nos objetos que criaram. Na melhor das hipóteses, o trabalho nos dá a chance de externalizar o que temos de bom, digamos, nossa criatividade, nosso rigor, nossa lógica, e lhe dá forma estável e duradoura de algum tipo de objeto ou serviço que seja independente de nós. Quando tudo dá certo, nosso trabalho deve ser um pouco melhor do que nós, porque permite que nos concentremos e mostremos o que temos de melhor. Pense em quem construiu essa cadeira. Ela é objetiva, forte, sincera e elegante. Agora, a pessoa que a produziu nem sempre demonstraria essas características. Às vezes, ele ou ela ficava mal-humorado, desesperado, inseguro. Mas a cadeira é um monumento aos aspectos positivos de seu caráter. Idealmente, pensava Marx, o trabalho é isso. Porém, ele também observou que, no mundo moderno, cada vez menos funções nos permitem ver no que produzimos o reflexo do que temos de melhor. Parte do problema do mundo moderno é que o trabalho é incrivelmente especializado. Vemos isso nos nomes esquisitíssimos dos cargos. Encontramos especialistas em tecnologia de embalagem, gerentes de fornecimento de bebidas, técnicos em higiene gastronômica e arquitetos da informação. São necessários anos de treinamento para dominar essas tarefas, o que torna a economia moderna muito eficiente. Mas o resultado é uma situação em que raramente é possível expressar a verdadeira natureza de alguém no que essa pessoa faz no dia a dia. Aos olhos de Marx, todos somos generalistas. Não nascemos para fazer uma coisa só. É apenas a economia, que com seus fins gananciosos, que nos empurram para o sacrifício a uma única disciplina e nos transformam, nas palavras de Marx, em unilaterais dependentes e reduzidos espiritual e fisicamente à condição de máquinas. Foi nos Manuscritos Econômicos Filosóficos que Marx defendeu pela primeira vez que o trabalho moderno leva à alienação. No fundo, somos muito mais múltiplos e criativos do que a economia moderna permite. Sobre a calma fachada externa do contador, pode haver alguém louco para ver como seria no campo do paisagismo. Muitos poetas gostariam de trabalhar alguns anos na indústria. Marx reconhecia nossos múltiplos potenciais. A especialização pode ser um imperativo econômico, mas também uma traição humana. O pensador também quer nos ajudar a encontrar um trabalho que seja mais significativo. Segundo ele, o trabalho se torna significativo de duas maneiras. Ou ele ajuda o trabalhador a reduzir diretamente o sofrimento de alguém, ou o ajuda, de forma tangível, a aumentar o prazer dos outros. Pouquíssimos tipos de trabalho, como de um médico ou de um cantor de ópera, se encaixariam perfeitamente nessa descrição. No entanto, é comum que as pessoas larguem o emprego sobre a alegação de que não viam sentido em trabalhar vendendo carros, projetando anúncios de móveis de jardim, ou ensinando francês a crianças que não querem aprender. Quando o trabalho parece sem sentido, sofremos, mesmo que o salário seja bom. Marx fez um primeiro esboço de como deveríamos reformar a economia. Precisamos de um sistema econômico que permita a mais pessoas reduzir o sofrimento de outras, ou aumentar o seu prazer. No fundo, queremos sentir que estamos ajudando os outros. Temos que sentir que satisfazemos necessidades genuínas, e não que apenas atendemos a desejos aleatórios.
Marx estava ciente de que existem muitos empregos em que a pessoa gera dinheiro, mas não vê sua energia coletada em lugar nenhum. Sua habilidade e sua inteligência se dissipam. A pessoa não consegue apontar algo e dizer: fiz isso, isso sou eu. Isso pode afligir mesmo funções aparentemente glamurosas, como a de um âncora de telejornal ou modelo de passarela. No dia a dia é empolgante, mas com o passar dos anos não resulta em nada. O esforço não se acumula. Não há um objeto a longo prazo ao qual o trabalho se dirija. Depois de alguns anos, a pessoa simplesmente para. É o contrário do arquiteto, que pode trabalhar durante 5 anos num grande projeto, até todos os milhões de detalhes, talvez irritantes ou frustrantes em si, acabam se somando numa realização geral e completa. E todos os que fazem parte dela participam da sensação de direcionamento e propósito. Seu trabalho é necessário para dar a existência a algo maravilhoso, e eles sabem disso. 2. O trabalho moderno é inseguro. O capitalismo torna o ser humano totalmente descartável. Apenas um fator entre tantos outros nas forças de produção, que pode ser impiedosamente abandonados no minuto em que o custo subir ou a tecnologia substituí-lo. No capitalismo, simplesmente não existe segurança no emprego. Ainda assim, como sabia Marx, lá no fundo ansiamos por segurança, com intensidade semelhante à que sentimos nos relacionamentos. Não queremos ser mandados embora arbitrariamente. Temos pavor do abandono. E Marx sabe que somos descartáveis. Tudo depende do custo e necessidade. Porém, ele é solidário com os anseios emocionais do trabalhador. Nesses termos, o comunismo é uma promessa de que sempre teremos lugar no coração do mundo, que não seremos jogados fora. E isso é profundamente comovente. 3. Os trabalhadores são mal pagos, enquanto os capitalistas enriquecem. Talvez esse seja o mal-estar mais óbvio em relação ao capitalismo. Especificamente, ele dizia que os capitalistas encolhem o salário dos trabalhadores o máximo possível para obter uma margem de lucro maior. Para os trabalhadores, era dificílimo protestar ou alterar as próprias circunstâncias. Além de precisarem desesperadamente do emprego, seus senhorios e patrões poderiam conspirar para mantê-los no desespero, aumentando o preço da moradia, junto com qualquer aumento de salário. A vida moderna também trouxe novos desafios para manter o proletário fraco. Moradias lotadas, doenças, cidades assoladas pelo crime, acidentes de trabalho. Em resumo, escreveu Marx, os trabalhadores podem ser explorados quase que infinitamente. 4. O capitalismo é muito instável. Muito antes da Grande Depressão ou do mercado de capitais online, Marx reconhecia que os sistemas capitalistas se caracterizavam por crises periódicas. Por parte, isso se deve aos capitalistas, que transformam a economia em um grande cassino para obter cada vez mais lucro, numa especulação prejudicial aos preços e aos empregos. Mas o capitalista não é volátil apenas por causa da competição e da fragilidade humana. Na opinião de Marx, ele é inerentemente instável, uma força que subjuga a si mesma constantemente. Um feiticeiro que não é mais capaz de controlar os poderes do mundo inferior, que invocou com seus feitiços. Ironicamente, ressalta Marx, as crises do capitalismo não se devem à escassez, mas à abundância. Temos coisas demais. Nossas fábricas e nossos sistemas são tão eficientes que poderíamos dar a todo mundo no planeta um carro, uma casa e acesso a bons hospitais e escolas. E poderíamos ainda reduzir a jornada de trabalho, trabalhando poucas horas por dia. Mas não nos libertamos. Marx acha isso absurdo, o resultado de alguma forma de masoquismo patológico. Em 1700, era necessário o trabalho de quase todos os adultos para alimentar uma nação. Hoje, um país desenvolvido mal precisa de alguém que trabalhe na agricultura. Fabricar carros não exige praticamente nenhum funcionário. Hoje o desemprego é pavoroso, visto como um mal terrível. Marx acredita que, como não distribuímos a riqueza entre todos, nem buscamos combater o desemprego, somos atormentados pela instabilidade, pela infelicidade e pela inquietação. E se não fizermos nada a respeito, a sociedade voltará rapidamente à barbárie. 5. O capitalismo é ruim até mesmo para os capitalistas. Embora às vezes Marx chamasse os capitalistas e a burguesia de vampiros e irmãos hostis,
No fundo, ele não achava que fossem pessoas realmente más. Na verdade, ele acreditava que eles também eram vítimas do sistema capitalista. Por exemplo, Marx tinha aguda consciência da tristeza e agonias secretas por trás do casamento burguês. Os ricos de seu tempo falavam da família nos termos mais sentimentais e relevantes, mas ele defendia que, na verdade, o casamento era uma extensão dos negócios. Concentrava o dinheiro na mão dos homens, que o usavam para controlar esposas e filhos. De fato, a família burguesa idealizada era cheia de tensões, opressão e ressentimentos, e se mantinha unida não pelo amor, mas por razões financeiras. Marx não achava que os capitalistas quisessem viver assim. Ele simplesmente acreditava que o sistema capitalista força todo mundo a colocar o interesse econômico no centro da vida, de forma que, assim, ninguém consegue mais ter relacionamentos profundos e sinceros. Ele chamou essa tendência psicológica de fetiche da mercadoria, porque nos leva a valorizar coisas sem valor objetivo e nos estimula a ver nossos relacionamentos principalmente em termos econômicos. Esse é outro aspecto importante da obra de Marx. Ele nos traz consciência do modo sutil, insidioso, com que o sistema econômico influencia as ideias das pessoas sobre todo tipo de coisa. A economia gera o que Marx chamou de ideologia. Na obra A Ideologia Alemã, de 1845, ele escreveu que as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes. A sociedade capitalista é aquela em que a maioria das pessoas, ricas e pobres, acreditam em todos os tipos de coisa, que na verdade não passam de julgamentos de valores relativos ao sistema econômico. Por exemplo, que quem não trabalha praticamente não tem valor, que se trabalharmos bastante, subiremos na vida, que mais posses nos farão felizes, e que as coisas e pessoas que valem a pena invariavelmente geram lucro. Em resumo, um dos maiores males do capitalismo não é que haja pessoas corruptas no topo. Isso é verdade em qualquer hierarquia humana. Mas que as ideias capitalistas nos ensinem a ser ansiosos, competitivos, conformistas e politicamente complacentes. Marx também esperava que a sociedade comunista permitisse que as pessoas desenvolvessem vários aspectos de sua natureza. Em A Ideologia Alemã, ele escreveu que na sociedade comunista é possível fazer uma coisa hoje e outra amanhã, caçar pela manhã, pescar à tarde, cuidar do gado à noite, fazer uma crítica depois do jantar, como der na telha, sem jamais se tornar caçador, pescador, vaqueiro ou crítico. O capitalismo não nos torna mais felizes, mais sábios, nem mais bondosos. Por isso mesmo, o sistema capitalista não pode nos tornar mais humanos, mais completos, nem mais plenamente desenvolvidos. Devemos pensar com seriedade nos problemas mais profundos do capitalismo. Precisamos construir uma economia que não só nos traga mais prosperidade, mas também que melhore a nossa relação com a natureza, com o dinheiro e uns com os outros. Talvez uma ditadura do proletariado seja uma necessidade e precisamos reconsiderar por que valorizamos o trabalho e, sobretudo, o que queremos dele. Temos que nos livrar da propriedade privada. Precisamos de uma relação mais autêntica e cuidadosa com o trabalho e o consumo. E para isso é necessário sepultar o capitalismo, não só acabando com a burguesia, mas subvertendo os conteúdos da nossa mente. Só então seremos verdadeiramente capazes de imaginar uma economia que, além de produtiva e inovadora, também promova a liberdade e a realização humana. Como o próprio Marx declarou, os filósofos apenas interpretaram o mundo de várias maneiras. O importante, contudo, é mudá-lo. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso queira contribuir para a continuidade do projeto, considere pagar um cafezinho. Esse é o nosso Pix. Ajuda muito dar um like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado. Forte abraço e vitória sempre!